Irmãos, que ano, hein? Que duplo de ano, né? Deus só dando livramento para o povo. Deus só guerreando ao nosso favor. Deus só andando ao nosso lado. E as palavras hoje trazidas tinham tudo a ver com a pregação. Eu estava lendo sobre Davi, Golias, e que eu achei interessante que Davi falou: eu venho em nome do Senhor dos exércitos, quando ele foi matar Golias. E aí, eu falei, por que dos exércitos, né? Dos exércitos celestiais? Mas tem mais de um exército celestial? E aí eu comecei a pesquisar. E aí eu consegui encontrar 4 exércitos do Senhor. E a Bíblia chama o Senhor de Senhor dos exércitos mais de 80 vezes. O Senhor dos exércitos. Ele não fala assim: eu vim em nome do meu Deus, o Deus que comanda o exército de Israel. Porque Ele é. Mas Ele disse: eu vim em nome do Senhor dos exércitos. Então, eu quero só mostrar para vocês alguns versículos só para corroborar com isso que eu estou falando em Salmos. Em Salmos 89, Salmos 89, versículo 8, diz assim: ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é forte como tu? Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti, quem que é forte como Deus com a fidelidade ao redor dele? Outro, Salmos 46, do 7 ao 11, diz assim: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança e queima os carros de fogo. Presta atenção, igreja. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Só mais um, só para fechar esse tema. 24, Salmos também, 8 a 10. Diz assim: quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Aleluia! Senhor Deus Todo-Poderoso, engrandecido, sublime, majestoso, Tu és digno de honra, louvor e glória. Em o nome de Jesus hoje, o Senhor nos trouxe até essa casa, Senhor, para que nós pudéssemos ouvir a Sua palavra. Eu sei que o Senhor tem algo aqui para cada um de nós. Que seja feita a Tua vontade, que nosso intelecto, Senhor, não nos atrapalhe, que a gente não fique com o espírito contrário, mas que estejamos com o coração aberto para ouvir a Tua voz nessa noite, e que possamos sair daqui hoje transbordando do Espírito Santo de Deus. Amém? Aleluia. Várias e várias vezes o Senhor é chamado de o Senhor dos exércitos. E aí o exército que logo de cara eu falei, bom, esse eu sei que é a igreja, né? Nós somos chamados de soldados de Cristo, né? Nós somos o exército mais poderoso da terra, a gente vence as batalhas na oração. Esse eu já sabia, mas esse eu vou deixar para falar por último. E aí eu vi mais 3.
o exército do povo de Israel, os exércitos celestiais e a natureza. A natureza também é um exército poderoso nas mãos do Senhor. E eu vou começar pela natureza. Deus é o Todo-Poderoso que governa tudo em todos. E aí as pessoas me falam assim, mas pastora, o tsunami mata as pessoas. E o tsunami veio de Deus? Olha, presta atenção. Este mundo está na mão do inimigo e ele rouba as coisas. Assim como a música e o louvor pertencem a Deus e o inimigo usa a música para que as pessoas possam pecar e continuar indo para o inferno. Então o inimigo usa poderes que não pertencem a ele. Mas Deus é o dono, é o Senhor deste exército. O sol, a lua, as estrelas, o universo, o fogo, o terremoto, a nuvem, a água, o vento, o mar. Quando eles foram batizados com o Espírito Santo e veio um vento veemente. Quando foi abrir o mar, ventou a noite inteira. Deus abriu o mar, Deus parou o rio. Deus fez as rãs irem para Faraó no Egito. Deus fez a baleia engolir Jonas. Deus fez o sol escurecer. A terra tremeu. Vamos lá. Marcos 4. Porque, como o meu pastor gosta de embasar, eu vou embasar, né, irmãos? Marcos 4, capítulo 35, versículo 35. E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes, passamos para outra banda. E ele, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estavam no barco, havia também os que eles estavam nos outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que o barco já se enchia. E estava na polpa dormindo Jesus, sobre uma almofada. Despertaram-no, dizendo, mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes, sois tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia! Mateus 27, 45. Mateus 27, versículo 45. E na hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona, versículo 51. E eis que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e multidões de corpos dos santos foram ressuscitados, e saindo do sepulcro depois da ressurreição, entraram nas cidades. Versículo 54. E o centurião, que estavam com ele e guardavam Jesus, vendo o terremoto e todas as coisas que sucederam, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente este é o Filho de Deus. Exército da natureza. Deus manda a mula de Balaão falar com o Balaão. Ele faz o que Ele quiser, Ele comanda tudo. Ele é o Senhor dos exércitos. O diabo é um mentiroso. Ele tenta enganar a gente dizendo que Ele faz e que Ele acontece, mas Ele não é dono de nada. O nosso Deus é o Deus poderoso na batalha. É o Deus forte. É o Deus que vence qualquer coisa. E Ele é o dono de tudo. Quando Ele mandou o dilúvio para acabar com a terra, porque o homem estava pecando, Ele mandou os animais irem para a arca. E os animais foram sozinhos. Ele é o Senhor dos exércitos. Amém? Vou falar sobre os exércitos celestiais. Eu vou só passar pelos outros, porque o foco principal é o nosso.
Exército celestial, anjos, arcanjos, serafins, querubins. É um exército poderosíssimo que luta constantemente, dia e noite, sem descanso. Esse exército não para. Esse exército é 24 horas por dia, 7 dias por semana, todos os meses, todos os anos. Esse exército luta lá no sol, luta na lua. Esse exército luta nas potestades, ele luta na tempestade. Esse exército luta a nosso favor, ele nos dá livramento. Ele nos protege e a gente não está nem sabendo o que está acontecendo. E eles estão aqui, ó, guerreando. Hoje tem um exército aqui, ó, guerreando por nós. Guerreando para não permitir que o inimigo tire a sua bênção. Para não permitir que o inimigo te engane. Para não permitir que o diabo fique mentindo aí no seu ouvido e você vai embora sem receber essa palavra. Exército poderosíssimo. E olha o nível de poder desse exército. Vamos lá para Isaías. Isaías 37, versículo 35 e 36. Porque eu ampararei essa cidade para livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor, um anjo do Senhor, e feriu no arraial dos assírios a 185.000. Um anjo do Senhor feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Aleluia! Ah, quem é poderoso como o nosso Deus? O Senhor forte e poderoso na batalha, o Rei dos reis, o Senhor dos exércitos. Exércitos celestiais. Ele manda o anjo da morte ir lá nos primogênitos para destruir o Egito. E um anjo da morte aniquila todos os primogênitos. Ele desce num corpo de anjo para lutar com Jacó. Ele visita Abraão. Exército poderoso na guerra, que luta constantemente a nosso favor. E olha que lindo, apesar de nós sermos um exército, nós temos esses exércitos como aliados. Eles lutam a nosso favor porque Deus determinou que eles lutassem por nós. Aleluia! Segundo a Reis, deixei os papeizinhos porque eu ia ler muito, irmãos. Segundo a Reis 6. Versículo 16. E disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, abra os olhos para que esse servo veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que no monte estava cheio de carros e cavaleiros de fogo ao redor de Eliseu. Quando você não está enxergando, quando você acha que você está cercado, quando você acha que o inimigo tomou conta e você não vai ter o que fazer, presta atenção. Em o nome de Jesus, peça que o Senhor abra os seus olhos, para que você possa ver o grande exército que Ele tem mandado a seu favor para guerrear e lutar por você. Ele luta por nós de dia e de noite. Aleluia! E aí então os exércitos celestiais, o exército da natureza, e aí o exército de Israel. Graças ao exército de Israel é que nós temos tudo isso aqui. Graças ao exército de Israel, de todas as batalhas, de tudo que eles enfrentaram, é que nós temos isso aqui. Nós só podemos conhecer o evangelho de Jesus Cristo, a história de Davi, a história de Sansão, a história de Jefité, por causa desse exército. O exército de Israel é a base da igreja, do exército terrestre.
É a base, é o exército de Israel. Até hoje, embora eles são em número menor, eles são muito poderosos. E o pastor Alessandro fala que um soldado israelense dá conta de 80 soldados do inimigo. Um soldado israelense consegue matar, destruir, aniquilar 80 soldados do inimigo. Pode ser que você esteja nessa situação. Pode ser que a sua vida esteja em desvantagem. Que o inimigo seja maior, mais forte, que aos seus olhos você tenha que lutar muito para vencer. Mas eu tenho uma coisa para te contar. O Deus dos exércitos é por você. E você vai dar conta de 1 para 100. E aí eu queria ler sobre o rei Uzias, que está em 2 Crônicas, aleluia, 26. Um dos grandes reis, né, de Israel, Uzias. Israel teve muitos reis, muitas batalhas. Então, Davi, né, Davi é o maior símbolo, mas eu quis fugir meio do óbvio, né, porque Davi é Davi, né, o maior guerreiro. O símbolo do exército de Israel é a estrela de Davi. A bandeira de Israel tem a estrela de Davi. Aí tem Gideão, tem Débora com Baraque, tem Jefité, tem Josué, que mandou o sol parar e o sol parou. A natureza de novo lutando a seu favor. Gideão mandou o universo voltar, porque o relógio de Acás teve que voltar, e o universo voltou. 2 Crônicas 26, versículo 3 diz assim: Era Uzias da idade de 16 anos quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. O nome da mãe dele, bababá. Versículo 4. E era reto aos olhos do Senhor, conforme a tudo o que fizera o Amazias seu pai. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, entendido das visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ai, ali, que delícia esse capítulo. Olha como as coisas são uma receitinha. Ele é poderoso na guerra, ele enfrenta batalhas, ele ganha do inimigo, ele não vai ficar lá sentado com os pés para cima no trono. Só que nos dias que ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Aí, versículo 11. Ele tinha, Uzias, um exército de homens destros nas armas, que saíam para a guerra, em tropas, segundo o número da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, e Maazéias, oficial, debaixo da mão de Ananias, um dos príncipes. Todo o número dos chefes dos pais, varões valentes, era de 2.600. E debaixo das suas ordens havia um exército de guerreiros de 307.500 homens que faziam guerra com força belicosa, uma força muito grande de guerra, para ajudar o rei contra os seus inimigos. E preparou-lhes Uzias para todo o exército escudo, lança, capacete, couraças, arcos e fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros que estavam nas torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama para muito longe. Porque ele foi maravilhosamente ajudado pelo Senhor, até que se tornou forte. E aí é que está um porém da nossa vida. Eu tenho certeza que todos nós, se colocarmos a cabeça para pensar e as coisas no lugar e tirarmos da frente o nosso turbilhão de hoje, vamos perceber que nós já fomos maravilhosamente ajudados pelo Senhor.
Só que o problema é que nós nos acostumamos que as coisas começam a funcionar sempre com oração, com jejum. E a gente busca o Senhor e as coisas começam a fluir. E quando as coisas começam a fluir, e quando a oposição começa a ficar mais fraca, é que vem o perigo. Porque aí nós corremos o risco de ter um até que na nossa vida. De se esquecer que a força não é nossa, o poder não é nosso, a capacidade não é nossa, que nós não temos nada por mérito próprio, mas tudo o que temos vem da bênção do Senhor. E esse mundo começa a confundir as amizades, os lugares que a gente frequenta, o trabalho. E Deus vai abençoando, e Deus vai abençoando, e Deus vai abençoando. E já não dá para ir na igreja todas 2 vezes por semana. Uma vez está bom. Ah, já não dá para ir uma vez também. Vou uma semana sim, uma não. Mas assisto em casa. Assistir em casa é para quando você está doente, para quando você está viajando, para quando você não tem como estar na igreja. Assistir em casa não é um substituto de vir à casa de Deus. E a pessoa começa a esfriar, e começa a esfriar, e começa a se esquecer que Deus o abençoou maravilhosamente, até que. Havendo um Jaci fortificado, versículo, espera aí que eu não enxergo, já achou, né? Amém. Havendo Jaci fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper. E transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque ele entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porque o sacerdote Azarias entrou após dele, porém, o sacerdote Azarias entrou atrás dele, e com mais 80 sacerdotes, varões valentes. Era o rei. Mas aqui o único rei é o rei dos reis, o Senhor dos senhores. E lá era o templo do Senhor. E ele não tinha essa autoridade. Mas a pessoa começa a se confundir. E ela começa a achar que o pastor falou, mas o pastor não sabe muito, não. E começa a dar ouvido para os ruídos do lado. Ah, mas você é forte, você não precisa. Por que você vai ouvir esse cara? Vai lá você e faz. Ele é humano igual você. Cheio de falhas e pecados. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque você transgride, e não será isso para a tua honra da parte do Senhor. Então Uzias se indignou, e tinha um incenso na mão para queimar, indignando-se ele, pois contra os sacerdotes a lepra saiu na sua testa, perante os sacerdotes da casa do Senhor, junto ao altar. Então o sumo sacerdote olhou para ele, como também todos os sacerdotes que estavam lá, e viram que estava leproso, e apressadamente o lançaram fora. E ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Irmãos, presta atenção. Deus tem processos. A Bíblia é o nosso manual, e Ele já estabeleceu como é que Ele queria que funcionasse tudo aqui. É verdade. Ele chamou uns para diáconos, Ele chamou outros para presbíteros, Ele chamou soldados, Ele chamou pastores, Ele chamou bispos. Cada qual com a sua função, com o seu chamado e com a sua unção. Cada um com um propósito diferente. Ele era rei.
E ele começou a ser muito abençoado. Mas ele não tinha se chamado para ser sacerdote. Vocês precisam entender que o reino de Deus não é feito de qualquer jeito. Se Deus falar, chega, porque Ele ouviu um até que de você, é muito perigoso. Mas olha que coisa linda, Ele nos trouxe aqui hoje para nos alertar, porque ainda dá tempo da gente tomar um posicionamento diferente antes de entrar no santuário do Senhor de qualquer forma. Em nome de Jesus, o que nós vamos ter aqui é o rei Uzias de antes. É aquele que ouviu a voz do Senhor e fez tudo de tal forma que o Senhor o abençoou abundantemente. E nós não vamos nos esquecer de tudo o que o Senhor tem feito por nós. Amém? Agora, vamos para o da igreja. O exército da igreja. Nós somos guerreiros do Senhor. Nós trabalhamos constantemente. Eu tenho certeza que tem gente que fala assim, eu não sou guerreiro não, pastora. Eu não tenho coragem. Eu não consigo lutar. E você não se dá conta que todos os dias você tem guerreado guerras na sua vida, no seu dia a dia. Se você parar de cuidar da sua família, não der mais atenção, não se preocupar, o que acontece? Se você abrir mão dos seus amigos, não der mais assistência, não se preocupar com ninguém, o que acontece? Se você não cuidar mais da sua fé, se você não buscar mais crescer, se você não tiver o tempo todo em constante crescimento, o que acontece? Na sua saúde, se você abandonar, o que acontece? Você tem batalhado guerras todos os dias, constantemente. Você é guerreiro do Senhor na sua vida, no seu dia a dia, e você não se dá conta disso. Quando você consegue levantar da sua cama de manhã, você venceu o inimigo que queria fazer com que você ficasse lá. Quando você conseguiu ir trabalhar, você venceu aquilo que queria te empurrar para não trabalhar. Quando você cuidou da sua família, mesmo sendo contrariado, você conseguiu vencer um inimigo que não queria que você fizesse. Constantemente você tem enfrentado batalhas e tem sido guerreiro do Senhor e guerreira. E você às vezes não tem se percebido o quão forte e poderoso você é na batalha. Mas hoje Deus te trouxe aqui para te lembrar que você é varão valoroso e você é forte e é poderoso na batalha. E você tem lutado e guerreado sim e vencido sim todos os dias. Pequenas batalhas por dia. Se um soldado de Israel dá conta de 80, eu te garanto que ele não mata os 80 de uma vez. Um por um, você vai derrotando o seu inimigo. Eu posso estar no número 40, ainda tem 40 para eu enfrentar. Opa, mas eu já um por um derrotei os meus inimigos. Aí eu vou chegar no 80, eu vou chegar no fim. Por quê? Deus dos exércitos é comigo. O Senhor forte e poderoso na batalha. Abram comigo em 2 Timóteo. Tem aí, né? Segundo Timóteo 2, versículo 3. Sofre, pois, comigo as aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embarace com os negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que te alistou para a guerra. Ele está falando aqui, viu? Não perde o foco.
As coisas desse mundo não são mais importantes do que a missão para que você foi alistado para Jesus Cristo. Você tem uma missão. E se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. Não adianta achar que está guerreando e não está. Não adianta estar fazendo as coisas de qualquer jeito e achando que para Deus tudo bem. Ele entende, ele conhece o coração, ele me ama, tá, mas você não está guerreando do jeito certo. Versículo 7. Considera, pois, o que eu digo, porque o Senhor te dará o entendimento de tudo. Aleluia. Hebreus 12, 12. Portanto, tornai a levantar hoje as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Você está cansado? Todo mundo está. No começo da pandemia, saiu um estudo que, quando a pandemia acabasse, a nossa sensação seria de um pós-guerra. Que nós viveríamos como se a gente tivesse enfrentado uma guerra e a guerra estivesse acabando. A ansiedade, o medo, a angústia, toda aquela sensação de quem enfrentou uma guerra mesmo, estaria sobre nós. E é o que a gente tem visto. A guerra do emocional abalado, do que vai acontecer amanhã, da ansiedade, do eu não sei como que eu vou dar conta se vier mais um Omicron e fechar tudo. Só que a Bíblia ela é tão linda. Por quê? Porque se eu não cuidar do meu hoje, eu posso não estar aqui daqui 6 meses. Então não adianta a minha preocupação estar lá. Porque se eu ficar ansioso, porque eu estou preocupada com lá, e esquecer de me cuidar do hoje, eu vou adoecer? Eu posso parar no hospital? Eu posso morrer? Então, quando a Bíblia fala assim, ei, basta cada dia o seu mal, ela está dizendo que é para você viver o hoje, porque o amanhã cuidará de si mesmo. E eu vi uma oração dos Alcoólicos Anônimos que eu achei bem interessante. Ela fala assim, olha só, Senhor, concedei-nos a serenidade necessária para aceitar aquelas coisas que não podemos modificar. Tem coisa que não está no nosso controle, não está no nosso domínio. Coragem para modificar aquelas que eu posso modificar. Eu preciso ter coragem para levantar, para fazer aquilo que eu preciso fazer. E sabedoria para distinguir uma da outra. Aquilo que eu não posso, não está nas minhas mãos, eu entrego para quem pode. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A Bíblia não diz ele vai cuidar, a Bíblia diz ele tem cuidado. E o que eu preciso fazer? E o que eu preciso fazer está aqui, ó. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados. Eu preciso me fortalecer. E hoje eu vim no lugar certo. E hoje eu vou sair daqui fortalecida no Senhor. Hoje eu vou sair com as minhas forças renovadas. Por quê? Porque eu fui chamada.
Eu fui chamado para uma missão e você é chamado para uma missão. Quando é que você vai entender que você batalha todos os dias e que o Senhor tem confiado em você todos os dias e que você tem vencido todos os dias, poucas vitórias por dia, mas você está aqui, você venceu todas elas. Aleluia. Como é que a gente fortalece? Oração, jejum, a pastora Vanessa falou, né? Oração, jejum, lendo a palavra, não faltando culto. Então vamos lá para Efésios 6. Calma aí. Efésios 6, versículo 10. No demais, irmãos, como é que eu me fortaleço mesmo, pastora? Está aqui a resposta. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O poder não é nosso, a força não é nossa, não é de nós que vem nada. Eu vou me fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao dia mau, e havendo feito tudo, me fortalecer no Senhor, me revestir de armadura, estar obedecendo a palavra, ficar firme. Estais, pois, firmes, como, Senhor? Tendo cingido os vossos lombos com a verdade. E se eu não estiver falando a verdade, então eu vou ter aí um furo na minha armadura. Vai ter um lugar que o inimigo vai me atacar. Mas é um negocinho, pastora, que eu falo isso aqui só porque senão vai arrumar uma confusão. Então eu prefiro contar uma historinha. Vestida a couraça da justiça. Injustiça não pega aqui, não. Se tiver injustiça, ó, tem uma área enorme para você ser atacado pelo inimigo. Calçando os pés da preparação do evangelho. Eu vou calçar os meus pés para que eu possa anunciar a palavra do Senhor. Porque eu tenho muito a fazer, eu tenho muito a caminhar, eu tenho muito a correr, eu tenho muito a fazer, eu tenho muito a caminhar, eu tenho muito a correr. Deus espera de mim porque Ele me chamou para uma missão. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos do maligno. Aí eu peguei um escudo aqui, ó. Como é que funciona o escudo? O escudo é para defesa. O diabo ataca, eu defendo com fé. O diabo ataca, eu defendo com fé. Você não vai conseguir, eu vou sim. Você não vai conseguir, tudo posso naquele que me fortalece. O meu Deus adestra os meus braços para a batalha. O meu Deus é forte e poderoso na guerra. O meu poder não está em mim. O meu poder vem do Senhor dos Exércitos. Ele é poderoso na batalha. Ele é poderoso na guerra. Escudo da fé. É a minha defesa. Tomando o escudo da fé, com os quais eu vou apagar os dardos inflamados do maligno, aquelas palavras que o diabo joga na nossa mente, as dúvidas, as ansiedades. Tomai também o capacete da salvação. O foco que tem que estar na minha mente é a salvação. É a coisa mais importante que eu tenho que buscar.
nada mais pode tomar o lugar da minha salvação. E a espada do Espírito é a palavra de Deus. Eu não sei se eu vou conseguir segurar essa espada. Ah, tá. A espada é o ataque. O escudo é a defesa e a espada é o ataque. Eu me defendo com a fé e eu respondo com a palavra. Eu me defendo com a fé e eu respondo com a palavra. Eu me defendo com a fé e eu respondo com a palavra. Tomai o capacete, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica de todos os santos. Hoje é noite de se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Hoje é noite de eu sair daqui com o escudo da fé, para me defender dos projetos do inimigo. E eu vou sair aqui com a espada da palavra de Deus, e vou atacar agora, porque eu vou sair daqui preparada. Eu não tinha pegado a minha armadura ainda, mas hoje eu saio daqui com a minha armadura. Eu vou sair com o meu escudo, eu vou sair com a minha espada. Defesa e ataque, porque eu sei que o meu poder vem do Senhor. Elias estava lá, tinha conseguido um feito gigantesco, veio fogo do céu, morreram todos os profetas de Baal. Só que ele tinha profetizado que não ia chover 2 anos. E aí ele acabou com esse feito e falou, nossa, agora estou poderoso, né? Elias falou isso? Vamos lá. 1 Reis. Capítulo 18. De 41 a 45 diz assim. Então Elias disse a Acabe, sobe, come e bebe, porque é ruído de uma abundante chuva. 2 anos estava sem chover, porque ele tinha profetizado. E Acabe subiu e comeu e bebeu, mas Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto no meio dos seus joelhos. Presta atenção, aqui é Elias, que acabou de fazer cair fogo do céu. O que ele fez, Senhor? Chuva. Ele subiu no monte, ajoelhou e meteu a cabeça dele no chão, no meio do joelho dele, clamando para que Deus ouvisse ele, tivesse misericórdia e fizesse o que ele falou. Aqui está o oposto do Uzias. Ele se tornou grande, mas ele não se esqueceu que o poder não pertencia a ele e que ele dependia de um Deus todo-poderoso. Meteu o seu rosto entre os seus joelhos e disse ao seu moço, ao seu servo, sobe agora e olha lá perto do mar. E subiu e olhou e disse, não tem nada. Então disse ele, vai lá 7 vezes. Irmãos, não tinha nada. Só que ele já falou para Acabe o quê? Tem ruído de chuva. Ele estava ouvindo o ruído? Não tinha nada, não tinha nuvem. Ou ele estava atacando com a palavra. Ou ele estava usando a espada. Ou ele estava dizendo, eu vou usar a palavra para profetizar e vai acontecer. Torna lá 7 vezes. 1 vez. 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Quantas vezes você já lutou pelo mesmo problema? Quantas vezes você já buscou algo e não acontece?
Pastora, eu já orei tanto, tanto, tanto por isso. 6 vezes. Elias ainda não tem nada. Torna lá 7 vezes. E sucedeu o quê? Na 7ª vez disse: eis que uma pequena nuvem, como a mão de um homem, está subindo do mar. Então disse ele: sobe e dize a Acabe para aparelhar o seu carro e desce para que a chuva não te apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e ventos e veio uma grande chuva. Uma pequena nuvem, uma pequena esperança. Depois de 7 tentativas, sem nada, uma pequena esperança. O soldado israelense já matou 40. Mais uma pequena vitória, 41. Mais uma pequena vitória, 42. Mais uma pequena vitória, 43. Mais uma pequena vitória, 44. Eu quero hoje propor que você comece a enxergar todas as pequenas vitórias, as pequenas nuvens, as pequenas esperanças que o Senhor tem te dado. Eu quero que hoje você comece a perceber cada coisa que você tem vencido e não tem percebido no Senhor. E comece a celebrar, a celebrar, a celebrar, porque está vindo aí barulho de chuva. Pastor Gabriel, coloca para mim o vídeo, por favor. Esse é um testemunho sobre essa palavra. Nossa filha mais nova tem 24 anos. Ela trabalha em um cruzeiro. Ela chegou em casa há cerca de 3 meses num feriado e ela contraiu mononucleose. Leva algum tempo para superar isso. No entanto, a doença foi em uma direção muito bizarra. Na verdade, entrou no cérebro dela. Ela ficou no hospital por um curto período e veio para casa. O médico não conseguiu descobrir o que estava acontecendo, mas debilitava a parte inferior do corpo. E ela não tinha controle sobre suas pernas, ela não conseguia falar direito, ela falava muito devagar, ela babava, ela não podia evitar isso. Era parecido com o efeito de um derrame. E ela sentia náuseas, ela não conseguia mover os olhos da direita para a esquerda sem passar mal. O neurologista disse que esse tipo de reação estranha acontece com 8 em 1 milhão de pessoas que têm mononucleose e eu nunca vi isso. Então eu realmente não sei exatamente o que fazer. E ela foi para casa. E então Joyce nos chamou e compartilhou essa escritura. E ela nos desafiou a celebrar cada pequena nuvem de nossas vitórias. E eu me lembro de várias noites. Lia não conseguia fazer nada, ela estava deitada e ficávamos sentados na cama dela. E nós orávamos e chorávamos. E nós dizíamos assim: vai terminar tudo bem. Sim. E sabe, Lia nem sequer conseguia falar nesse momento para poder dizer isso, mas nós dizíamos, então, alguns dias depois, sua fala está um pouco melhor e ela podia dizer, isso vai ficar tudo bem, pai. E cada pequena nuvem a gente comemorava. E lembro-me do dia em que finalmente conseguiu andar com um andador. E ela começou a caminhar com o andador, e nós comemoramos isso. E no dia em que ela deixou o andador de lado, e ela tentou andar no banheiro, e ela bateu contra a parede algumas vezes, e ela caiu. Mas ela voltou e nós dissemos, nós vamos comemorar essa pequena nuvem. Lembro-me do dia em que ela finalmente podia ler novamente. Ela não conseguia ler a Bíblia. Sem enjoar, ela começou a ler, e nós dissemos, vamos comemorar essa nuvem. Então ela começou a falar um pouco mais rapidamente, começou a ganhar equilíbrio, então finalmente ela podia andar e ela não estava caindo. Então, lembro-me de apenas algumas semanas atrás, entramos no carro e dissemos, tudo bem, vamos aprender a dirigir novamente, na estrada 24. Nós estávamos dirigindo pela estrada e dissemos, vamos comemorar essa nuvem. E nós começamos a pegar essa palavra e observá-la, e nós celebramos todas as nuvens ao longo do caminho. Eram pequenas nuvens. Às vezes não parecia muito grande. Lembro-me do dia que conseguiu assistir televisão sem passar mal.
E assim, apenas vitórias muito pequenas, mas estávamos determinados a celebrar todas as pequenas nuvens e ia ficar tudo bem. Deixe-me contar o fim da história. Na semana passada, ela obteve autorização médica e ela está com 85%, 90% curada, agora caminhando sozinha. Você nem conseguiria ver nenhuma diferença. Ela pode falar bem, ela pode andar bem. Ela entrou em contato com o trabalho. Eles a receberão de volta, ela vai voltar a trabalhar na próxima semana e viver no navio de cruzeiro. E assim nós celebramos, não apenas todas as pequenas nuvens, mas a chuva está a caminho. Sim, amém. Aleluia. A chuva está a caminho. Glória a Deus. A chuva está a caminho. Mas para vir a chuva eu preciso celebrar cada pequena nuvem, cada pequeno milagre, cada pequenas batalhas que eu vencer, cada inimigo que eu derrubar, eu vou celebrar. Fica de pé, igreja. Gu, eu quero que você cante a música Faz Chover. E eu vou ler aqui os versículos para encerrar. Aleluia! Aleluia. Salmo 144 diz assim, versículo 1 e 2. Bendito seja o Senhor, a minha rocha, que treina as minhas mãos para a guerra e os meus dedos para a batalha. Ele é o meu aliado fiel, a minha fortaleza, a minha torre de proteção, o meu libertador, o meu escudo, em quem me refugio, e ele subjuga os meus inimigos a mim. Aleluia! Salmo 18, versículo 34 e 38 diz assim: Ele treina as minhas mãos para a batalha e os meus braços para vergar um arco de bronze. Eita, você vai estar tão fortalecido, você vai estar com o poder de Deus tão grande na sua vida, que o seu braço vai conseguir vergar um arco de bronze. Tu me dás o seu escudo de vitória, tua mão direita me sustenta. Desces ao meu encontro para exaltar-me e deixastes livre o meu caminho para que não torçam os meus tornozelos. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei enquanto não foram destruídos. Massacrei-os e não puderam levantar-se mais. Jazem debaixo dos meus pés. Jazem debaixo dos meus pés. O inimigo vai cair em nome de Jesus, porque cada pequena nuvem vai trazer uma chuva de bênção do Senhor. Amém.
tamanho da mão de um homem. E este é o sinal que a sua chuva vai descer. Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E este é o sinal que a sua chuva vai descer. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Se pedimos, Senhor, se pedimos, Jesus virá como chuva, Ele descerá. Se pedimos, Jesus virá. Então chame, então grite, então chame por Ele. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Vai chover, vai chover. Abre as comportas do céu. Eu quero chuva, chuva. Quero chuva de unção sobre mim. Chuva, quero chuva de unção sobre mim. Chuva, quero chuva de unção sobre mim. Chuva, quero chuva de unção sobre mim. Vai chover. Aleluia! Glória a Deus! Santo, santo, santo tu és, Senhor! Glória a Deus. Maravilhoso. Celebramos. Celebramos cada pequena nuvem que passamos nesse ano. Celebramos. A chuva está vindo. Aleluia! Encerramos debaixo de promessa. Estará terminado e ordenado. Glória a Deus! A chuva está vindo. Levante suas mãos e gritem. Eu já posso ver. Eu já posso sentir. Eu sei que Deus já está trazendo as minhas bênçãos. Aleluia! Te amo, Senhor! Obrigado, Tu és Jesus. maravilhoso, Deus! Obrigado, Jesus, por essas mulheres, mães, filhas, irmãs, mulheres que têm intercedido pelo lar, pela família, que têm se dedicado ao teu reino. Todas essas mulheres são profetas do lar, onde abençoa os filhos, o marido,
ou as que estão sozinhas. Abençoa tudo que envolve a vida. Senhor, que essas mulheres sejam recompensadas maravilhosamente. Dê saúde, sabedoria. Usa nas tuas mãos poderosamente. Aleluia. Senhor, tenho a honra de ter nesse lugar mulheres das mais simples, as mais intelectuais, de toda sorte, mulheres que honram o teu nome. E hoje, como último culto desse ano, encerramos com chave de ouro, debaixo de promessa, dizendo: calma aí, que a chuva está vindo. Gritem obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Gritem eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Abracem-se uns aos outros. Receba a promessa de